Coléricas. Por que vocês falam as coisas sem pensar? Quando viu, já falou e muitas vezes o estrago já está feito. Por que será que vocês se movimentam dessa forma? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Ana Paula Sacomani e eu falo sobre temperamentos de forma profunda, com sabedoria. Afinal, nós somos seres complexos e nós precisamos então entender os temperamentos dessa forma, de forma complexa. Afinal, eu não sou só essa caixinha de ossos, eu preciso também entender que os temperamentos estão numa parte chamada espiritual, numa parte energética, numa parte chamada dos sentimentos e das emoções. Se eu souber, por exemplo, que eu sou só colérica, aí estudando pelos livros que existem hoje em dia no mercado, isso não causa grande transformação na minha vida. Ou seja, mesmo eu tendo esse conhecimento que estão disponíveis nesses livros, eu não consigo me posicionar na vida de tal forma que isso cause um desbloqueio na minha vida todo, como um todo, né? Tanto nos relacionamentos profissionais como nos pessoais. Então, eu tenho esse prazer de falar sobre os temperamentos, sobre esse olhar de forma complexa, tá certo? E hoje nós vamos conversar do porquê que esse movimento dos coléricos, das coléricas, né? De falar assim o que pensa sem filtro e muitas vezes ferir as pessoas que estão ao redor, tá bom? Pra gente começar a bater esse papo, que vai ser bem profundo, eu preciso entender que todo movimento que as coléricas fazem, quando elas criam esse movimento de falar as coisas sem filtro, é porque elas querem resolver as coisas de forma direta e de forma objetiva. As coléricas, elas são práticas. Portanto, não faz sentido para ela nenhuma ficar rodeando para resolver as coisas. Afinal, a praticidade para se resolver as coisas que estão ali, né? Aquele cenário que está ali que precisa ser resolvido, é o grande objetivo. Então, elas são diretas e objetivas. Por que que elas são assim? Porque o movimento delas todos está na ação. Elas precisam agir, é importante, é natural delas o fazer, a decisão. Bora colocar as coisas para se movimentarem. A necessidade dela todo, né, o tempero da vida dela todo está em fazer. Por isso ela vem dessa ação da fala impulsiva, né? Daquelas pessoas que falam e depois vê e fala, vixe, falei. Mas muitos dos seus movimentos, apesar de ser sem avaliação das consequências do que se fala, é única e exclusivamente procurando resolver as coisas, resolver no sentido de já achar uma solução para aquilo e então já agir, então ir para cima, para fazer. Todo o seu movimento está aí, em fazer, em achar um caminho para solucionar aquilo, para que a gente não fique parada na vida, né? Então, esse é o grande movimento da fala dos coléricos, quando eles falam de forma sem filtro, quando eles, na verdade, eles vomitam, né? É uma coisa meio abrupta, assim, né? As pessoas nem perguntaram a sua opinião, ele está falando. Por quê? Porque todo o seu movimento está em fazer, está em agir, está em decidir. Por quê? Porque eles pensam de forma objetiva e de forma direta. Eles são práticos. O grande resumo deles, da vida deles, é a praticidade. Então, eles estão vendo alguma coisa, quando eles falam, eles estão sendo práticos, eles estão sendo resolutivos, né? Por quê? Porque o seu grande objetivo é de agir, de entregar aquilo daquilo que lhe foi proposto, né? Aquele trabalho, entregar o melhor que ele pode entregar. Então, às vezes, ele vai falar assim, sem filtro, mas o mais legal de tudo isso, e aí entra o que eu sempre falo, que é o temperamento sobre o olhar profundo de um ser complexo que sou, que te transforma, é entender que nenhum desses movimentos do colérico, da fala, né? Por mais violenta que talvez ela pareça no primeiro momento, não é pessoal. Nada do que o colérico fala é pessoal. E sim, para resolver um problema que ele está ali na frente. Então,
essa forma ríspida, né, de muitas vezes o colérico se posicionar, não é pessoal, não é contra a pessoa, e sim no intuito, na gana, na vontade, né, de ser prático para resolver um problema. Então o olhar dele não está para a pessoa, o olhar dele está para resolver o problema, está em trazer a solução para o problema, para que aquilo não se perdure ali, para que aquilo não fique paralisado ali. Afinal, se eu não encontro uma decisão, uma solução, uma saída rápida, eu vou continuar a ficar naquela cena e aquilo pode acabar trazendo consequências negativas para a empresa ou quer que seja para o meu relacionamento. Então, por isso que para ele essa fala rápida não é pessoal, e sim com uma intenção, com a visão de resolver um problema. E aí é o que eu falo, né? A gente precisa entender então de forma profunda, que é aquele conhecimento que me proporciona trazer um posicionamento melhor para minha vida e entender o outro, entender o que acontece comigo também, que é o que desbloqueia a minha vida, é entender que os coléricos eles vão agir sim de forma resolutiva para as coisas, que eles vão falar as coisas dessa forma mesmo, no supetão, no tomou, levou, no tá aqui a resolução do problema, e que não é pessoal. Esse é o primeiro ponto. Os coléricos se posicionam dessa forma na vida. Não é pessoal, é apenas para resolver um problema, é apenas para entregar uma resolução, é apenas para voltar à ação, tá certo? Não é pessoal, não é pessoal, gravem isso, não é pessoal. O movimento do colérico para essas ações de falar não é pessoal. Por outro lado, eu preciso entender então se eu sou de outro temperamento e respeitar como os coléricos são. Pensando por essa forma, que ele não é, as suas ações não é de forma pessoal, eu vou entender que ele faz aquele movimento para resolver o problema. Na gana de resolver um problema, afinal de contas, eles são práticos, ele vai me entregar a solução, muitas vezes de forma abrupta. Essa é a maneira dos coléricos agirem. Então, eu sendo colérica, eu entendo que eu vou agir dessa forma, porque eu quero trazer uma visão resolutiva do problema, eu quero entregar uma solução, e eu não sendo colérica, convivendo com o colérico, eu vou ver aquela ação do colérico de me entregar aquela resposta, né, encalorada, e não é pessoal. É só uma maneira dele tentar resolver de forma rápida aquele problema que se apresenta na frente dele. É óbvio que eu não vou dizer para o colérico continue agindo assim de forma agressiva, que tá tudo bem, porque é o seu natural. O natural da forma agressiva que eu acabei de falar aqui, a gente pode analisar ele como uma pedrinha bruta. Ó, tem uma pedrinha bruta aqui. Então, esse movimento dos coléricos, né, de agir, de falar sem pensar, queimando, ferindo as pessoas que estão ao seu redor, é uma pedrinha bruta. Mas bom lembrar que a minha trajetória como ser humano, como um ser que está aqui para evoluir, passa por estágios de lapidação, né? No final da vida, para que eu possa chegar a uma pedrinha assim. Então, esse comportamento especial que eu tô falando hoje, da fala dos coléricos sem pensar, ele precisa ser lapidado para que um dia chegue a essa pedrinha. E o que significa essa pedrinha na fala e no comportamento dos coléricos de ser dessa forma, Ana? Significa que eu vou desenvolver, porque não é uma habilidade comum dos coléricos, a escuta, né? E aí a gente tem ótimos temperamentos aí que podem ser nossos professores, né? Os professores dos coléricos na maestria da escuta. Um fleumático, por exemplo, é o grande pai da escuta. Não por acaso ele é o temperamento oposto, né, dos coléricos. Então, os coléricos e os fleumáticos, dentro daquele círculo que a gente estuda sobre os temperamentos, eles são os temperamentos dos aportes opostos. Ou seja, tudo que excede em um, falta no outro.
Então, essa necessidade dos coléricos desenvolverem a escuta consciente, né? De forma, eu vou escutar com acolhimento o colega para depois me manifestar, vem muito do aprendizagem dos fleumáticos. Então, quando os coléricos chegam a esse ponto, eles desenvolveram, eles aprenderam a escuta ativa que os fleumáticos fazem com muita sabedoria e com muita maestria. É nesse sentido que a gente tem que começar a olhar os temperamentos, né? De forma mais profunda, de forma mais sábia. Por quê? Eu sabendo que eu sou uma colérica, sabendo que eu tenho uma tendência da explosão, de resolver, de falar as coisas de forma prática, com o intuito de resolver para que as coisas voltem em ação, eu então passo a fazer isso com mais calma, com mais prudência, com mais sabedoria, com um posicionamento melhor lapidado de ser humano, de ser colérica na vida. A minha quentura de ser colérica, de trazer essas resoluções, de ser prático, de ser objetivo para resolver um problema, ela é nata e ela vai continuar. Porém, esse movimento não vai ser de queimar, de ferir, de atropelar a outra pessoa, e sim de aquecer. Por quê? Porque quando eu aprendo a escutar, eu aprendo a ouvir a outra pessoa, eu devolvo uma resolução, uma orientação, uma direção mais prática e mais assertiva no sentido de ser mais acolhida pela grande maioria das pessoas que convivem comigo. Coléricos, como todos os outros, também são grandes líderes. E se eu não sei que se eu não lapidar essa minha capacidade de entrega, né, com tamanha... essa entrega com tamanha praticidade mesmo, né, com tamanha energia para resolver as coisas, eu vou queimar os outros, eu vou continuar sendo um líder que vou liderar sozinho, porque as outras pessoas muitas vezes não entendem o meu posicionamento. E é bom lembrar que nós, como seres humanos que somos, nós estamos aqui para nos relacionar. E que o grande objetivo da vida é que eu consiga ganhar o maior repertório de conhecimento possível para que assim eu consiga evoluir e me tornar um ser humano melhor. Quando eu entrego as coisas ao tal ponto, com tanta energia que queima as pessoas, eu acabo afastando as pessoas e tendo uma liderança sozinha. E aí não faz sentido eu me posicionar dessa forma na vida. Por quê? Porque eu vou conseguir conquistar grandes objetivos? Não tenho dúvidas, porque os coléricos são danados para conseguir grandes coisas, como todos os outros, tá? Mas daí eu vou conseguir e na hora de comemorar, eu vou comemorar sozinho. Porque eu espantei todo mundo que estava ao meu redor, porque ninguém conseguiu conviver com a minha quentura. Porque é aquela quentura que não aquece, é a quentura que queima. Então esse é o grande objetivo dos coléricos, é entender que naturalmente vocês veem as coisas como uma visão de resolver, resolutiva, da entrega para que a ação aconteça. E que se eu, como sendo colérica, se eu não tomar conta para lapidar esse meu comportamento que é bruto, que é natural, que é mineral, eu vou queimar as pessoas e então eu vou ter uma liderança e os relacionamentos interpessoais vão ser um desastre. Então eu preciso tomar cuidado para aprender a escutativa daquilo que é necessário no momento. E então acalmar a minha ação, acalmar o meu apontamento para ser mais assertivo e de forma mais leve para aquecer e não queimar. Por outro lado, se eu tenho outro temperamento, eu entendo que o temperamento colérico, ele vai agir dessa forma. E aí é legal, porque você vai conseguir perceber se a pessoa tem um repertório de conhecimento colérico com a qual você convive, se ele tem um repertório de conhecimento ao ponto de te oferecer uma coisa quentinha que te aqueça ou então te oferecer aquilo que te queima. E independente do que ele te oferecer, você vai olhar para a pessoa e vai conseguir acolher, no sentido de tipo, ele ofereceu para mim uma coisa que me aquece, então eu vou me aproximar e aprender a conviver com esse colérico.
Não, ele me ofereceu uma coisa que me queima, então eu vou me afastar daquela situação, daquela pessoa. Porque você não é obrigado a ficar perto de pessoas que te queimam, que te ferem, que são tóxicas para a sua vida. Isso é um estudo sobre os temperamentos de forma profunda, com sabedoria, com conhecimento profundo. É isso que te proporciona um posicionamento na vida de quem realmente você é, do que realmente te faz sentido. Porque você passa a ter noção do que vai acontecer daqui para frente, você começa a projetar as cenas do futuro e a então ter prudência para tomar uma ação ou deixar de tomar uma ação. Isso chama-se sabedoria. É isso que te desbloqueia, é isso que faz a tua vida ser fluida, caminhar para frente. É esse posicionamento, entendendo os temperamentos dessa forma, com profundidade. Afinal das contas, nós não somos só essa caixinha de ossos que a gente está acostumado a ver. Nós somos seres complexos e os temperamentos precisam ser encaixados em todas as outras peças desse meu ser complexo. Quando eu entendo o temperamento dessa forma, eu consigo melhor me posicionar na vida. Eu consigo me posicionar a tal ponto que as pessoas conseguem entender quem é a Ana, quem é o Joãozinho, quem é a Mariazinha. Porque fica claro para as pessoas. E aí, ao invés de eu tentar controlar as coisas, que é o que todo mundo tem tentado fazer, eu passo a administrar as coisas com prudência. Eu passo a administrar as minhas características do meu temperamento com prudência. Porque agora eu tenho conhecimento para agir ou deixar de agir. E sem peso, sem tentar me chibatar, sem tentar fazer com que aquilo fique pesado para mim. Porque eu vou entender que naturalmente aquilo é mais leve para mim. Mas mesmo sendo leve porque aquilo é natural para mim, eu não preciso carregar aquela característica de forma bruta. Eu posso sim ser um ser humano que colhe conhecimentos, que aumenta o seu repertório de conhecimento para lapidar o que é natural para mim. E não carregar uma característica que poderia ser beneficamente usado por um monte de gente de forma bruta. Então fica aí o meu convite aos coléricos, né, de tentar desenvolver essa escuta ativa. A escuta ativa vem como uma forma de lapidar essa sua facilidade de entregar para a humanidade as coisas e as resoluções das diversidades, dos problemas, né, que a gente enfrenta, de forma tão objetiva, de forma tão clara, de forma tão prática. Então, que você consiga, através da escuta ativa, né, da observação ativa, primeiro observar, primeiro escutar, para depois opinar. Isso, com esse movimento, você consegue lapidar esse seu talento que é tão magnífico, que é tão brilhante, que é tão necessário para a evolução do todo, para ajudar o maior número de pessoas. E aí você abraça o maior número de pessoas para que essas pessoas andem ao seu redor e você passa a andar acompanhado e não sozinho. Porque se você continuar nessa sua característica bruta, né, de entregar as coisas de forma a queimar as pessoas, sem dúvida nenhuma, você vai ter um relacionamento com você mesmo. Você vai ser uma pessoa solitária. E quando você parar para olhar ao seu redor, você vai ver que você não tem muitos amigos, você não tem muitas companhias, porque afinal das contas você não escuta. Você quer entregar a resolução pronta, achando que você é a dona da verdade, quando na verdade você precisa às vezes só apontar o caminho para que a pessoa caminhe sozinha e você não dá a oportunidade da pessoa pensar dessa forma. Então não queime as pessoas, não leve para a sua vida durante toda a sua caminhada essa sua característica, esse seu talento na forma bruta. Lapide ele. Lapide, porque aí você vai conseguir ajudar o maior número de pessoas, tá certo? Eu espero profundamente que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa aqui embaixo os seus comentários também para eu saber. E quem sabe, se você conhece um colérico, quem sabe você entrega um presente desse para ele, para que ele possa entender qual é o movimento que ele faz. E quem sabe aí nasce a necessidade e a visão dele de que ele tem sim que
lapidar esse talento que é tão brilhante, para que da próxima vez ele não queime as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.